Estaremos analisando um pouquinho acerca do quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Dia do Senhor 39, pergunta 104. O que Deus exige no quinto mandamento? Resposta: que eu demonstre toda honra, amor e fidelidade ao meu pai e à minha mãe, e a todos os meus superiores, que eu me submeta devidamente à sua boa instrução e disciplina, e que também seja paciente com as suas fraquezas e defeitos, pois é a vontade de Deus nos governar pelas mãos deles. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser respeitosos e honrar todo tipo de autoridade que está colocado sobre nós. Independente se nós gostamos ou se nós não gostamos dessas autoridades que estão instituídas sobre nós. O que a palavra de Deus diz e exige no seu quinto mandamento é que nós devemos ser submissos à autoridade que foi instituída, pois toda autoridade é instituída pelo próprio Deus. Nenhuma autoridade consegue ser instituída se não for permitido por Deus ou conduzido por Deus. E Deus tem os seus propósitos, tá? Então, aqui a própria resposta aqui do catecismo diz também que nós não devemos, em função de fraquezas e defeitos dessas autoridades, isso não dá direito a nós de desprezarmos, desonrarmos, né, ou não prestarmos esse respeito a essas pessoas, tá? Nós devemos ser paciente com suas fraquezas e defeitos, porque este é a vontade de Deus. No Catecismo de Westminster, quando ele aborda o quinto mandamento, ele se aprofunda mais nessa questão da paciência, né, com os defeitos, porque toda autoridade possui defeito, assim como todo ser humano possui defeitos, né? Tá? Mas hoje, de forma especial, eu quero comentar brevemente com os amados irmãos o primeiro nível desta submissão e desta honraria que devemos prestar ao observarmos o quinto mandamento. A primeira instância de respeito é pai e mãe, tá? E eu quero meditar apenas duas questões, apenas uma questão com os amados irmãos, tá? O mandamento vai dizer: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Irmãos, o conceito de Deus, ele é tão abrangente, ele é tão profundo na questão de honrar pai e mãe, que os irmãos lembram, eu até já comentei, né? Em algum estudo que demos aqui, ou mesmo talvez meditando no catecismo, né? Haviam 15 delitos que eram passíveis de pena de morte em Israel. A pena de morte dos judeus era o apedrejamento. Desses 15 delitos, um deles era desonrar pai e mãe. Era um crime, era considerado um crime passível de pena de morte, tá? E este conceito de Deus, ele é tão abrangente na relação do respeito a pai e mãe, independente das fraquezas e defeitos deles. Tá? Este mandamento ele é tão abrangente, que ele traz uma promessa, né? Para que se prolonguem os seus dias na terra. Mas nós sabemos que a Bíblia ela é contextual e existem contextualmente nas Escrituras informações muito importantes a respeito dessa situação de honrar pai e mãe. Uma delas é cegueira, não só cegueira espiritual, como uma cegueira de própria experiência de vida, de conceito de vida. E isso é que eu quero meditar com os irmãos. Se os irmãos abrirem suas Bíblias aí, no livro dos Provérbios, né? Pessoas que condenam seus pais e os culpam por algo errado em suas vidas, essas pessoas vivem em trevas. Elas não têm percepções corretas da vida, tá? Então eu quero convidar os irmãos para a leitura aqui, ó, de Provérbios 20.
Isso aqui é muito importante ser observado, irmãos, muito importante. A palavra de Deus diz que o homem cai e não sabe no que tropeça. A Bíblia, contextualmente, totalmente, a Bíblia totalmente, ela é sobre Cristo. E ela contém instruções de como nós vivermos uma vida sadia, saudável, né? Uma vida boa, tá? E olha só o que diz aqui em Provérbios 20:20. A quem amaldiçoa seu pai e a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. O que isso quer dizer aqui? Que essas pessoas, elas perdem a percepção. Elas não conseguem ter uma visão clara das situações da vida, tá? Situações espirituais e situações também cotidianas, né? Existem vários outros versículos que apontam isso, é que nós não temos tempo, né? Então, muitas pessoas, elas vivem em trevas profundas e não percebem, elas não têm essa percepção, elas não conseguem discernir situações da sua própria vida, né? Não conseguem ver, simplesmente ver, porque há algo errado diante de Deus, e este algo é a forma que desonram pai e mãe. Isso traz um prejuízo na questão do discernimento dessa pessoa, na questão da visão da vida mesmo. Então essas pessoas, elas ficam mergulhadas em trevas, porque elas não conseguem perceber. Existe uma outra linguagem aqui no próprio livro dos Provérbios, que é sobre isso, uma linguagem mais drástica, né? Ela é uma linguagem mais extrema, tá? Mas ela quer dizer justamente isso, é tirado esta visão. Forças espirituais negativas tiram esta visão da pessoa. E eu quero convidar os irmãos a verem aqui, ó, Provérbios 30, verso 17. Esse aqui, de fato, é mais pesado, né? Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintãos da águia serão consumidos. A palavra de Deus diz que essas aves dos céus, elas são representadas como ação espiritual maligna. Por exemplo, quando o Senhor Jesus ele diz a parábola do semeador, e quando ele explica a parábola, né, ele fala que aquela semente que foi lançada na beira do campo, na beira do caminho, e que ela é roubada, né, quando alguém está ministrando a palavra de Deus e a outra pessoa, ela não está interessada naquilo, ela está desprezando aquilo, né? A palavra de Deus diz então que é como uma semente que é lançada à beira do caminho, e as aves do céu vêm e roubam essa semente. Depois os discípulos, eles pedem que o Senhor Jesus explique essa parábola. E ao explicar essa parábola, o Senhor Jesus ele fala algo que é fundamental para a compreensão bíblica. Ele fala assim: se você não entender essa parábola, você não entende as outras. Porque nesta parábola está descrito as ilustrações, os simbolismos que são usados para que nós possamos entender realidades espirituais. E aí ele explica com todas as letras que essas aves do céu é Satanás que vem e roubam essa palavra, né? E aqui rouba essa semente, tá? Que rouba uma palavra que está sendo semeada na vida daquela pessoa, tá? E é por isso que é assim que Jesus abre os nossos olhos. É através da instrução das Escrituras. Então nós nos tornamos cientes dessas realidades que a Bíblia veio nos ensinar, né? Então, perdão, irmãos. Então nós começamos a mudar na nossa vida. Nós deixamos a palavra de Deus e transformando a nossa vida, e nós vamos melhorando. Simplesmente nós vamos sendo libertados de muitas coisas, né, que muitas vezes nós nem percebemos que nos escraviza, né? Então esses dois versículos, né, eles são, se a pessoa não se arrepender disso, ela passará cego pela vida, sem ao menos perceber todas essas coisas, tá? Para Deus é tão importante honrar pai e mãe, que desonrá-los era de fato, como eu falei,
motivo de pena de morte. Então veja que Deus, a lâmpada dessa pessoa, ela é apagada, tá? E essa pessoa, ela tem forças, obrigado, Deus abençoe. Ela tem forças espirituais que tiram essa visão, essa percepção das coisas nela, tá? Os mandamentos do Senhor, eles são vida, né? Eles, como nós falamos, a lei de Deus, ela não pode nos justificar, mas ela nos aponta erros, ela nos aponta o pecado, né? E aqui, então, eu quero... O mandamento, ele é bem abrangente, né? Honrar todo tipo de autoridade. Mas, neste primeiro nível, pai e mãe, eu quero deixar essa mensagem com os irmãos, tá? Não é tarde para, caso algum de nós tenha praticado ou tenha vivido assim, desonrando pai e mãe, né? Não é tarde para nós nos arrependermos e pedirmos perdão a Deus. Não é tarde para isso, tá? Essa palavra vem em tempo oportuno para todos nós, né? Ao fazermos uma avaliação sincera da nossa vida, né? Para até mesmo, para que a qualidade de vida seja melhor, né? Honra pai e mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. Esta longevidade é com qualidade de vida, tá? E para que a gente, se porventura algum de nós estiver com esse problema, termine, né, esse ciclo de trevas, de cegueira espiritual com relação a algumas coisas da vida, tá? Então eu gostaria de convidar os amados irmãos para fazermos uma oração específica, porque a Bíblia ela vai nos ensinar, né, sobre respeito e reverência. Nós vivemos hoje uma sociedade totalmente desrespeitosa. As pessoas não respeitam mais ninguém, né? E eu temo muito por essa futura geração que está perdendo. Já estão nascendo neste meio onde não há respeito e reverência a nenhum tipo de autoridade, né? Inclusive pai e mãe. Então que nós possamos fazer uma oração agora, né? E que nós possamos também ser veículos de informação. Que o Senhor Deus nos use para levar essa informação a outras pessoas que possam também estar vivendo assim. A palavra de Deus, irmãos, ela é como um tesouro escondido, né? É como eu sempre falo, se você ler um versículo, você fica edificado. Mas se você se aprofundar nela, você vai descobrir tanta coisa, né? Você vai enriquecer a sua vida espiritual de tal forma, né, que nós só temos a ganhar com isso. Isso é tudo pela misericórdia de Deus.